Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e quero compartilhar a palavra de Deus com você, meditar naquilo que Deus tem proposto como desafio na sua palavra para uma vida de compromisso com o seu reino, com o segmento de Jesus, que é a nossa ênfase nessa série de mensagens. Estamos numa série de mensagens sobre discipulado e estamos falando de discipulado numa nova perspectiva, que é a dimensão comunitária do discipulado. Nós sempre aprendemos que o discipulado é uma experiência individual e muitas vezes associamos essa experiência individual de crescimento, de amadurecimento pessoal a uma estratégia, um programa de alcançar pessoas para Cristo. Olha, são coisas completamente distintas. E a ideia de nós fazermos essa análise do discipulado, essa meditação sobre o discipulado numa perspectiva comunitária, é exatamente para esvaziar esse sentido de nós usarmos o discipulado como um programa, como uma estratégia. Não é. É um estilo de vida. É o jeito da gente seguir a Jesus. Se você quiser saber disso, nós temos vários estudos em nossa igreja. Aqui mesmo no canal do YouTube, você vai encontrar estudos sobre o discipulado em várias dimensões. Já pregamos várias séries de mensagens sobre essa necessidade de seguirmos Jesus como um modo de viver, como um modo de colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. E nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que já começamos. Essa é a quarta mensagem. Já falamos sobre as atitudes da oração, do conhecimento das Escrituras, já falamos sobre a comunhão e estamos agora para falar de mais uma dessas atitudes que fazem a diferença no segmento de Jesus. Eu vou colocar aqui a apresentação de hoje para que a gente possa conhecer um pouquinho desse tema que está nos envolvendo, está nos empolgando e me entusiasma falar do discipulado, porque é isso que eu acredito que a igreja precisa trabalhar. A igreja precisa investir mais na formação dos seus discípulos para que possam se tornar discípulos autênticos de Jesus nesse mundo em que nós vivemos. A dimensão comunitária do discipulado, então, resgata esse esforço de nós investirmos na formação de pessoas que seguem Jesus. Eu quero colocar aqui, então, o versículo da palavra de Deus que nos ajuda a entender isso. Eu escolhi um versículo sobre este assunto, que é o assunto do testemunho. É a quarta atitude que eu entendo que é necessário. Se você quiser seguir Jesus, você precisa aprender a ser uma testemunha confiável do poder de Deus, do amor de Deus sobre a vida das pessoas. O testemunho é um fator fundamental para a vida do discípulo e da discípula de Jesus. O versículo que eu escolhi encontra-se em Atos capítulo 1, versículo 8. É palavra de Jesus. Jesus disse assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você, meu irmão e minha irmã, foi chamado para ser testemunha de Jesus. Eu fui chamado para ser testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus. Isso não é nome de religião não, tá bom, gente? Não é nem nome de grupo religioso. Mas é um chamado de Jesus. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. É bonito esse nome, não é? É muito interessante saber que eu sou testemunha de Jesus no mundo em que vivo. Portanto, meus irmãos e irmãs, o discipulado envolve uma vida para fora, uma vida que é observada, uma vida que é vista, uma vida que serve de exemplo para os que estão de fora,
como exemplo do que é seguir a Cristo na esfera pública. Meus amados irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo em que as pessoas sabem muito a respeito de Jesus. As pessoas estão estudando sobre Jesus. As pessoas estão querendo aprender sobre Jesus. Elas sabem sobre a Páscoa, elas sabem sobre Natal, elas sabem sobre as datas importantes, elas sabem como Jesus nasceu e como Jesus morreu. Elas entendem o significado, o símbolo da cruz. Elas fazem até reverência ao símbolo da cruz. Mas há uma coisa que as pessoas não sabem, é que é possível a gente viver como Jesus viveu, seguir o seu exemplo, seguir os seus ensinos e viver uma vida diferente como Jesus propôs para aqueles que acolhem o seu convite amoroso de encontrar descanso e paz naquilo que ele mesmo nos apontou como caminho e vida. Na carta de Paulo a Tito, há uma proposta bastante interessante que Paulo fala sobre esse segmento de Jesus como uma testemunha da graça de Deus. Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Viver como cristão no mundo é um desafio, porque nós temos muitos olhos sobre nós. Nós temos pessoas que nos observam o tempo todo e nos julgam o tempo todo e generalizam. Os evangélicos são assim, os crentes são assim, os cristãos são assim, como se nós fôssemos uma massa, não é? Única, em que a gente tem o mesmo jeito, o mesmo gosto, as mesmas preferências, a mesma uniformidade. E Jesus não chamou ninguém para isso. Aliás, a fé evangélica, a fé cristã, ela é diversa, ela é multifacetada. Há várias formas de você experimentar, fazer essa experiência de fé na esfera cristã dentro do cristianismo. A qualidade da nossa vida, ela se mede tanto em termos morais quanto em termos espirituais. É assim que a gente avalia alguém, principalmente no que diz respeito à sua fé, à sua religiosidade, à sua espiritualidade. Ali existem valores morais e valores espirituais que estão implicados. E essas implicações são um fator decisivo para uma mensagem que nós possamos apresentar, para a justificativa de nós seguirmos Jesus. Por que nós fazemos o seguimento de Jesus? E isso acende um alerta para nós. Esse alerta diz o seguinte: uma vida moralmente correta, que não proclama o amor de Deus e seu propósito salvador, indica uma falha em nossa conduta espiritual. É preciso a gente ligar esse sinal, esse negócio de dizer, você precisa entregar sua vida para Deus, mas eu não tenho uma vida correta. Isso não funciona no mundo em que nós vivemos. Jesus, ele desafiou os seus discípulos a viverem uma vida correta. Deus não nos chamou para sermos bonzinhos. Deus não nos chamou para sermos certinhos, mas para sermos testemunhas. Eu acho que isso é mais sério. Jesus disse isso para os seus discípulos depois da ressurreição. Vocês são testemunhas destas coisas. Lucas capítulo 24, verso 48. Mas há um outro lado, porque assim como uma vida moralmente correta, que dá validade a uma mensagem, a uma proclamação,
existe um outro lado que também preocupa e que deve acender um alerta. A mensagem do Evangelho, sem um comportamento moral adequado, sem uma vida de santidade, é um problema sério também. Pastores, líderes religiosos que se envolvem em tramas, em atitudes moralmente reprováveis, em atos de corrupção, em envolvimento com grupos estranhos ao Evangelho, tudo isso preocupa, tudo isso compromete a vivência do Evangelho. Marcos capítulo 9, versos 42, diz que uma vida vazia torna a mensagem sem sentido para o mundo de hoje. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Mateus capítulo 9, verso 42. Jesus falando sobre a necessidade da gente levar a sério aquilo que a gente acredita, associarmos a nossa fé a uma praxis, a uma conduta, a um ethos que nos identifique como cristão no mundo. Meus amados irmãos e irmãs, eu tenho a convicção de que as pessoas não desejam mais ouvir discursos teológicos empolados, doutrinários, essas coisas profundas, rebuscadas que os antigos faziam, que iam para os púlpitos, para as classes, para as tribunas, para fazer aqueles discursos longos sobre doutrina cristã, sobre moral cristã, sobre dever não sei o quê, aquela coisa que às vezes dava até sono de ouvir as pessoas falando. Para aquele que ainda não experimentou o poder de Deus em sua vida, muitas das mensagens que essa pessoa ouve não passam de mais um discurso religioso, semelhante aos milhares que já existem em outros contextos. O grande diferencial da fé cristã é viver o Evangelho nas circunstâncias concretas de vida. O que as pessoas querem saber é se de fato a mensagem que anunciamos, a doutrina que acreditamos, tem feito diferença na nossa vida, tem transformado a nossa vida em uma vida melhor. Mateus capítulo 5, versos 13 a 15, Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. É por isso que a gente precisa afirmar que testemunhar é uma atividade que todos nós, como cristãos e cristãs, podemos fazer, desde que já tenha a experiência de um encontro com Jesus, de uma vida transformada pelo Senhor, de uma experiência de Deus que faça sentido para nós mesmos. Não se trata de um dom especial, não precisa de grandes conhecimentos bíblicos, nem de treinamento rebuscado. Basta a gente mostrar com a vida o que Jesus tem feito por nós. Qual a diferença que Jesus tem feito em nossa vida? É claro, eu reconheço que não é uma tarefa fácil a gente fazer isso. Viver o Evangelho nas situações concretas de vida. Por isso que precisamos adotar algumas posturas bíblicas para vivermos a fé em Cristo de uma forma cada vez mais dinâmica e autêntica. A Bíblia está cheia de conselhos úteis para termos uma vida assim. Vejam alguns desses conselhos que nós encontramos nas Escrituras. O primeiro conselho que a gente encontra: abandone práticas que sejam repreensíveis.
Se você sabe que tem alguma coisa que alguém vai ficar, ih, olha lá, tá vendo? O crente está fazendo, o cristão está fazendo. Precisamos abandonar aquilo que a gente entende que é pecado. Precisamos abandonar as coisas que nos enrolam, as coisas que criam uma falsa aparência, aquelas coisas que ficam trazendo alguns envolvimentos estranhos para as pessoas que seguem Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segundo conselho da Bíblia que nós encontramos na Bíblia é que precisamos reconhecer que nós somos pessoas frágeis, temos falhas e fraquezas, nós não somos perfeitos, nós não somos um projeto acabado, somos chamados a experimentar a perfeição em Cristo, não para sermos santarrões, não para sermos pessoas que não cometem falhas. Sim, nós podemos cometer falhas. Eu sou uma pessoa que tem fraquezas e posso cometer falhas. Precisamos reconhecer que temos falhas e fracassos e devemos apresentar as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos fracassos na presença de Deus constantemente, para que possamos receber de Deus a direção e a correção para uma vida mais digna. Se afirmarmos que estamos sem pecado, diz o apóstolo João, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Terceiro conselho que eu encontro nas Escrituras: precisamos desenvolver uma vida cheia do Espírito Santo. É assim que é a vida do crente. O crente ele precisa estar ligado à ação do Espírito Santo, abrir espaço para o Espírito Santo em sua vida. Precisamos cuidar de ter uma vida cada vez mais marcada pela presença e ação do Espírito Santo em nós, porque a palavra de Deus mesmo diz: se isso não existe, nós nem pertencemos a Jesus, nem fazemos o seguimento de Jesus adequadamente. Lá em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não há limite para uma vida cheia do Espírito Santo. Quarto conselho que a gente encontra na Bíblia: precisamos ter uma vida mais simples. A ostentação não combina com o cristão. Você ostentar roupas, utensílios e até mesmo bens para poder mostrar-se na igreja ou para a sua sociedade que você tem, não é uma coisa que combina com o cristianismo. Nós vivemos numa sociedade consumista que dá valor a isso e que cada vez mais apela para que a gente possa adquirir, ter, e isso estabelece um certo status social. Mas nós, como cristãos, precisamos aprender que menos é mais, que ter uma vida simples é algo que agrada ao coração de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E a quinta atitude que eu encontro nas Escrituras, que podemos encontrar nas Escrituras, é adotar o estilo de vida de Jesus. Seguir Jesus é viver como ele viveu. Isso é discipulado, é assumir para nós a forma de Cristo, é viver como Jesus viveu, do mesmo modo, andar como Jesus andou, pensar nas coisas que ocupou a mente de Jesus, trabalhar pelo reino de Deus como Jesus se dedicou.
precisamos procurar andar, então, como Jesus andou, como disse o apóstolo João em sua carta, capítulo 2, sua primeira carta, capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, em Jesus, deve andar como ele, Jesus, andou. Para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar aqui uma compreensão sobre o que é testemunho de fato. A palavra grega que descreve testemunho é martírio. Marturia, para os estudiosos em grego, é martírio. É essa coisa de você estar exposto até à perseguição, exposto à tortura, exposto à condenação do mundo. É isso que é ser testemunha. É você apresentar a sua vida como sacrifício vivo para a glória de Deus. Jesus deixou esse exemplo para servir de inspiração para essa vida dinâmica exposta ao outro. O discipulado, ele tem como pressuposto principal a imitação de Cristo. Viver como Cristo viveu ao ponto de correr o risco da cruz do Calvário. Ser testemunha é viver como Jesus viveu. Guarde no seu coração o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, que diz assim: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Amém? Nós fomos chamados para andar nos passos de Jesus, seguir os passos de Jesus. E ele ofereceu a sua vida sem reservas. E é preciso que a gente exercite um pouco mais essa disposição de colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus sem reservas. Feche seus olhos, fale com Deus. Diga para Deus que você está disposto a viver assim, a assumir riscos, compromissos, de ser uma testemunha viva do amor de Deus por toda a criação. Faça isso agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu amor e teu carinho, por esse desafio que o Senhor coloca diante de nós, de vivermos como testemunhas do teu amor no mundo em que nós vivemos. Saber que nós somos a melhor referência que o mundo pode ter sobre o que é viver debaixo da tua graça. E nos ajuda a vivermos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Quero encerrar aqui lembrando uma coisa muito importante para a nossa igreja. A nossa igreja está em período de oração. Estamos em atividades virtuais e estamos orando para retomarmos nossas atividades presenciais em muito breve. Esteja em oração. Começamos abril e estamos atravessando abril inteiro em oração para que Deus nos oriente, nos esclareça, nos ilumine sobre a decisão que precisamos tomar. Claro que não estamos só orando, estamos também trabalhando. Assim que começar o mês de maio, espero trazer boas notícias para os irmãos, a fim de ajudá-los a tomar essa decisão. Por enquanto, eu estou viajando com a minha esposa e ainda estamos em viagem. Retornamos no próximo domingo, graças a Deus, né? Chega, né, meus irmãos e irmãs? Mas olha, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse tempo, por esse presente de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a todas as pessoas que têm orado por nós e que têm desejado ver a nossa igreja, mais uma vez, atuando para a glória do nosso Deus. Estamos aqui já nos preparando para isso. E também uma outra coisa que eu preciso dizer para as pessoas que nos assistem. Nós estamos fazendo nossas intercessões, particularmente, estimulando as pessoas a orarem umas pelas outras. Então eu peço que você coloque o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Você vai encontrar aqui, ou então aqui do lado, no chat, né? Que tem aqui do lado. Nós estamos acompanhando as interações dos irmãos e irmãs. Temos colocado nossas mensagens e pedimos que você escreva o seu pedido de oração
queremos orar pela sua vida. Queremos orar pela sua vida. Deus o abençoe, que esse restinho de domingo seja repleto de alegria, da alegria que vem de Deus para os nossos corações.